Olá, Ricardo Cusiol, conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros. Mais um vídeo aqui. Antes de entrar no conteúdo, te lembro que aqui na descrição desse vídeo tem o link da pesquisa, onde você pode me contar um pouco a respeito das suas necessidades, dos seus interesses profissionais com relação à área de polímeros, com relação à área de engenharia, gestão, liderança, enfim, para que você me conte um pouco dessas suas necessidades e dos seus interesses, de forma que eu possa criar cursos e treinamentos presenciais, online, tá? Que vão de encontro específico a essas necessidades, possa aí agregar bastante valor para você. Essa pesquisa vai ficar aberta agora até o fim de março, não toma mais do que 5 minutos do seu tempo e você me ajuda aí a criar conteúdo bastante relevante para você. Então, clica no link que está aqui na descrição desse vídeo, preencha a pesquisa que vai me ajudar bastante a criar mais conteúdo relevante para você, ok? Bom, no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de um tema que vem aparecendo recentemente bastante aí em discussões políticas, em discussões, em debates acalorados, enfim, mas eu quero trazer o foco para a questão mais técnica, que é o uso de um novo material que foi descoberto nos últimos 15, 20 anos aí, que é o grafeno, tá? Muito tem se discutido a respeito desse material, da importância desse material e do papel que o Brasil tem como possível fornecedor dessa matéria-prima, né? Então, eu achei que é um tema bastante interessante e ele está muito ligado com a nossa indústria, com a indústria dos polímeros, com a indústria do plástico. Ele traz grandes possibilidades para a nossa indústria, então eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco a respeito desse assunto, ok? Muito bem, eu preparei, como sempre, um breve PDF onde eu exploro um pouquinho mais essas possibilidades e que você pode baixar para isso, bastando se cadastrar na minha lista VIP, ok? Então, clica no link que está na descrição desse vídeo, deixa o seu e-mail na página que vai se abrir e nesse endereço você vai receber uma mensagem. Entra na mensagem, clica no link que está lá dentro e você vai efetivar seu cadastro e ter acesso imediato ao download desse PDF. Fica atento para ver se esse e-mail não foi parar na caixa de spam. Eu tomo uma série de medidas para isso não acontecer, mas eventualmente pode passar. Então, dá uma olhadinha, se ele demorar mais do que 5 minutos para chegar aí para você, dá uma olhadinha na caixa de spam para ver se ele não está lá. Okay? Se você já está cadastrado na minha lista e quer fazer o download desse PDF, o procedimento é o mesmo. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou no botão que está embaixo aqui da janelinha do vídeo. Deixe seu e-mail novamente para saber que é o assunto do seu interesse e você vai ter acesso imediato ao download desse PDF, ok? Muito bem. Vamos conversar um pouco a respeito do que é o grafeno, né? O grafeno ele é um composto de carbono, tá? O átomo de carbono ele é um átomo, dos átomos talvez mais diferenciados da nossa tabela periódica. Ele é capaz de se ligar de formas bastante diferenciadas, né? Ele forma estruturas bastante particulares, né? Os próprios polímeros são um tipo de configuração aí do carbono, né? A característica de formar grandes moléculas e permitir então a obtenção dos polímeros devida aí a essa propriedade do átomo de carbono, mas na natureza a gente encontra o átomo de carbono apresentado de várias formas, né? Então você tem, por exemplo, o diamante. O diamante é uma forma, ele é composto basicamente de carbono e é uma forma que esses átomos de carbono se ligam e se organizam espacialmente, que confere as propriedades do diamante, a alta dureza, a rigidez, a própria transparência, enfim, que dá o valor para o diamante e que também podem ser exploradas essas propriedades industrialmente, né? Então a gente usa diamante em ferramentas de corte para aumentar a dureza, usa para proteção contra riscos, enfim, a gente usa bastante essas propriedades que vêm de uma característica do carbono de se ligar um no outro e de se organizar no espaço. Outra forma que a gente vê são as fibras de carbono, que, enfim, são obtidas por um processo industrial, onde a gente forma filamentos de carbono e depois a gente passa por uma série de processos térmicos para que essa estrutura se consolide, mas a gente tem aí, então, a possibilidade de obter uma fibra que tem uma alta resistência mecânica, principalmente à tração, e ainda tem a flexibilidade, proporciona aí a obtenção de peças com alta resistência mecânica e leveza, né? Então, uma outra configuração
de como o carbono pode se ligar. Existe também o grafite, né, que muita gente conhece, praticamente todo mundo conhece, que é um material que praticamente não tem propriedade mecânica nenhuma, tá? Mas ele tem as suas características interessantes, né? Ele deixa as marcas, então a gente pode, muito utilizado, o primeiro contato que a gente tem com esse material é na escola, né, onde a gente usa para anotar na forma de lápis, né? E a gente usa para fazer as nossas anotações, mas também tem algumas aplicações industriais onde a gente pode explorar um pouco aí a questão da condutividade elétrica, da questão do deslizamento, né, que o grafite tem, né, o carbono tem. Então a gente tem essas várias apresentações. E do grafite a gente consegue extrair uma configuração bastante peculiar do carbono, que foi aí desenvolvida, foi descoberta nos últimos 15, 20 anos, como eu falei, que é exatamente o grafeno. O grafeno ele é uma estrutura formada por átomos de carbono, onde os átomos de carbono se ligam, formando estruturas hexagonais e interligadas e de forma plana. Então você tem como se fosse uma folha de papel, muito na espessura, praticamente na espessura de um átomo, onde essa folha, entre aspas, é formada por essas estruturas de carbonos ligados uns nos outros de forma hexagonal, e esses hexágonos ligados uns nos outros, que conferem aí, então, grandes propriedades. As várias lamelas de grafeno se depositam umas sobre as outras, então elas têm essa possibilidade de se deslizar umas sobre as outras. E tem grandes propriedades aí, as propriedades mais marcantes do grafeno, que é essa estrutura plana de carbono. As grandes propriedades estão na área térmica, na área elétrica e também na área mecânica, né? Os materiais obtidos a partir do grafeno têm propriedades mecânicas bastante elevadas, se assemelham e muitas vezes superam as propriedades mecânicas do aço e conservam aí a flexibilidade, tá? Então, grandes possibilidades de aplicação. O grafeno tem sido muito utilizado aí e pesquisado como alternativa, por exemplo, ao silício na obtenção de condutores, de supercondutores ou semicondutores para a área da tecnologia da informação, né, muito mais eficientes, que trocam informação de forma muito mais rápida. Então as possibilidades aí nessas áreas são muito grandes. Mas particularmente o que eu quero conversar com você é a respeito do uso do grafeno como material de modificação de polímeros. Existe ainda muita pesquisa sendo conduzida a respeito do uso de nanoestruturas baseadas em grafeno, né? Então são nanofolhas de grafeno ou nanopartículas de grafeno, nanotubos de grafeno, então estruturas tridimensionais que vêm do grafeno em dimensões nanométricas, que são incorporadas em materiais poliméricos de forma a conferir propriedades diferenciadas a esses materiais. Particularmente, quando a gente modifica um polímero com grafeno, particularmente a gente está buscando aí melhores propriedades térmicas, melhores propriedades elétricas, melhores propriedades mecânicas. A gente acaba melhorando muito esse pacote de propriedades dos polímeros. A grande sacada aí é que, como toda nanocomposto polimérico, né, a incorporação desse tipo de substância num polímero ela é muito pequena. Então a gente está falando da ordem aí de 1 a 3% de incorporação de grafeno num polímero, e a gente está falando também aqui de praticamente qualquer tipo de polímero, dos commodities até os materiais super especiais para modificação de propriedades e obtenção aí, então, de abertura de possibilidades de aplicações das mais diversas possíveis. Tá? Eu vou citar uma ou duas aqui para vocês que já estão aí meio sendo estudadas. Tá? Mas, então, a gente incorpora muito pouco de modificador, o que é interessante do ponto de vista de manutenção do peso, né? Se a gente compara um modificador tradicional, tipo uma carga mineral, uma fibra de vidro, a gente está sempre falando aí da incorporação da ordem, um típico, né, de 30%, lógico, vai aí dos 15% aos 40%, 50%, mas o típico é 30%, o que acaba tem um impacto bastante grande no peso, na densidade
desses materiais. Óbvio que a gente tem um ganho de propriedades, mas tem um ganho também de peso. Já com os nanocompostos e particularmente com os compostos baseados em grafeno, a gente tem uma incorporação bastante pequena que praticamente não muda a densidade do material, mas tem um impacto muito significativo nas propriedades térmicas, elétricas e mecânicas, como eu mencionei. Particularmente, a gente consegue aumentar bastante a condutividade térmica dos polímeros, então aplicações que tradicionalmente não se usava polímeros, abre-se uma porta bastante grande para a utilização desses materiais com a incorporação do grafeno. Por exemplo, trocadores de calor, dissipadores de calor, que são muito utilizados em lâmpadas, as lâmpadas, principalmente as lâmpadas LED agora, que estão sendo bastante desenvolvidas, né? Elas sempre precisam de um dissipador de calor que tradicionalmente é de alumínio ou de algum outro metal, e com a incorporação do grafeno em polímeros, a gente já começa a vislumbrar a possibilidade de usar polímeros nessa aplicação, o que contribui bastante aí para a questão da redução do peso, principalmente a questão do design, a facilidade de design dessas peças é um exemplo bastante interessante. Trocadores de calor, então a gente já está pensando na possibilidade de utilizar polímeros de forma muito mais eficiente. Eles já são utilizados nessa aplicação, mas podem ser usados de forma muito mais eficiente, com um uso muito menor de material, com uma questão aí de design bastante diferente, que são os aquecedores solares para água residencial, industrial. Tá? Então, a utilização de polímeros já existe nessa aplicação, mas ela pode ser ainda mais ampliada e tornada mais eficiente ainda com o uso de compostos à base de grafeno. Tá? Também existem possibilidades na área de condução de eletricidade, tá? Modificação de polímeros para condução de eletricidade, então obtenção de circuitos elétricos flexíveis. Já se está pesquisando muito, então a possibilidade de você formar telas de smartphones, telas de tablets, até de computadores flexíveis, transparentes e flexíveis, que você consegue manusear, flexionar e ainda assim ter uma tela funcional, sensível ao toque, né? Graças a essa propriedade bastante interessante de condutividade elétrica, de flexibilidade, né? E até da resistência mecânica que ele confere aos polímeros. Tá? E falando de propriedades mecânicas, a gente está vislumbrando muitas possibilidades de aplicação de materiais modificados ou nanocompostos à base de grafeno, né? Poliméricos à base de grafeno, para a obtenção de peças estruturais. Então, em substituição às cargas e modificadores tradicionais, como eu mencionei anteriormente, permite então a obtenção de peças de alta resistência mecânica com baixo peso. Então, as possibilidades são muito grandes, principalmente na área automotiva, na área aeronáutica, né? Uma conjunção aí das possibilidades elétricas e de baixo peso na obtenção de baterias elétricas para carros elétricos, por exemplo, né, que vão ter alta carga elétrica, porém baixo peso. Hoje um grande problema das baterias elétricas de carros elétricos é realmente o peso, né? Então abre-se muitas possibilidades para aplicação de materiais poliméricos modificados com nanocompostos aí, à base de grafeno. Tá? O grande lance aí é ter uma aproximação, e essa é uma visão particular minha, eu tenho certeza que tem muita gente que compartilha dessa visão, mas eu já vi muita tecnologia aparecer na área do plástico, tecnologia de material, tecnologia de processo, tecnologia de ferramental, que nasceu de uma necessidade muito pontual, muito específica, acabou sendo desenvolvida dentro de universidades ou dentro de uma empresa específica e acabou ficando restrita àquele nicho, àquela aplicação única e exclusiva. E o que eu vejo com o grafeno é que existem grandes possibilidades e ainda eu vejo que as grandes pesquisas estão sendo conduzidas dentro das universidades. E para que isso realmente chegue ao nosso dia a dia é muito preciso, é muito importante que haja a integração entre universidade e indústria, entre universidade e a sociedade, de forma que as novas aplicações que vão ser vastas, né, as possibilidades são inúmeras para esse tipo de material, possam realmente gerar aplicações que vão de encontro às necessidades, às reais necessidades da sociedade.
Com isso, a gente vai cada vez mais criar realmente produtos que agreguem valor, que tragam valor, que possam ter um valor percebido pela sociedade e expandir, então, o uso desse tipo de material que, sem dúvida nenhuma, vai aumentar muito a eficiência, vai aumentar muito a forma como a gente... vai melhorar muito a forma como a gente usa os materiais poliméricos, ok? Então, esse era o comentário, né, que eu gostaria de fazer com você a respeito do grafeno em materiais poliméricos. Espero que você tenha gostado, espero que tenha contribuído de alguma forma para o seu dia a dia. Eu fico muito curioso para saber a sua história e como esse conteúdo te ajudou a desenrolar algum projeto, a ter algum insight, resolver algum problema que você esteja vivenciando hoje. Me manda uma mensagem aqui nos meus canais, me manda um e-mail contando como esse conteúdo te impactou aí no seu dia a dia. Me fala também sobre outros assuntos que sejam do seu interesse para que eu possa criar vídeos e artigos como esse que te ajudem no seu dia a dia. Tem alguma nova tecnologia, alguma linha de pesquisa que está envolvida com o grafeno ou não e queira usar os meus canais como meio de divulgação? Me manda uma mensagem também, a gente marca uma entrevista e você conta todo o seu histórico aqui, o que você puder abrir da sua tecnologia, buscar ajuda usando aqui os meus canais como meio de divulgação. Ok? Lembra de curtir a minha página no Facebook, lembra de assinar o meu canal no YouTube, receba conteúdo por lá também. Fique atento aos próximos vídeos, a gente se vê lá, um grande abraço.